Só que pegar o capítulo 2, apenas os itens 1 a 5, né, que trata do temor da morte. Mas não cessa no item 1 a 5 o temor da morte. O temor da morte vai continuar no domingo que vem em outros itens, ok? Então, sobre temor da morte, nesse capítulo trata das causas do temor da morte e a razão por que os espíritas não temem a morte. Hoje nós vamos estudar apenas uma parte do primeiro item, que é causas do temor da morte, causas do medo da morte. E aí nós não podemos dizer que nós não temos medo nenhum da morte, né? Não estaríamos sendo verdadeiros se nós disséssemos que não temos medo nenhum da morte. Até porque, como vamos estudar com Kardec, existe uma parcela, né, dessa causa do temor da morte que é estabelecida pelo próprio Criador. Como nenhum de nós foge das leis do Criador, então, pelo menos essa parcela da causa do temor da morte, né, que a gente vai verificar o que é, né, o qual é, essa a gente não tem como fugir dela por enquanto, como vamos verificar. Mas vamos lá para a gente ver se a gente pega todos os detalhes desses itens 1 a 5. Kardec diz o seguinte: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, então seja ele um operário, um empresário, um artista, né? Então o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem tem o sentimento inato do futuro. Notemos que ele não fala desde o selvagem, ele fala desde selvagem, desde quando esse homem, independentemente da sua escala social, desde quando ele era selvagem, que ele tem um sentimento inato do futuro, ou seja, que a vida prossegue após a morte. Né? Raríssimo, se é que existe alguém, admite fielmente que com o fato da morte tudo cessa, que não resta alguma coisa, né? Que não morreu, que não deixou de existir. Então o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. O que é sentimento inato? É o sentimento que já nasce com a gente, não é? Não é o sentimento que nós adquirimos pelo contato com os outros. Prossegue Kardec dizendo assim: diz-lhe a intuição, então a intuição desse homem, desde selvagem, diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência. Então, ora, né? É importante a gente aproveitar cada detalhe de Kardec. Se ele está dizendo assim, diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência, então não é a razão ainda que diz. Um dia a razão irá dizer, nós vamos verificar. Mas no primeiro momento, para a generalidade dos homens, é a intuição, né? Então diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos, né? Então a ideia de que com a morte nós não perdemos para sempre as pessoas queridas, essa é uma ideia generalizada. Entretanto, a ideia também generalizada, né, de que a criatura depois da morte, ou a ideia quase generalizada, que a criatura depois da morte, ela tem 2 ou 3 destinos, no máximo 3 destinos, né? Porque a Igreja Católica, ela representa, né, quase a totalidade da população da Terra. Então, a criatura tem essa intuição de que com a morte a criatura não se extingue. Mas ela tem apenas 3 destinos possíveis. Ou ela vai para o inferno, para ficar no inferno para sempre, ou ela, para sempre, imaginemos a ideia do para sempre. Ou ela vai para o purgatório, onde ela vai ficar durante algum tempo, mas dependendo de alguns fatores, como oração, a missa paga, essa coisa toda. Então, dependendo de alguns fatores para ela poder sair do purgatório, né? E aí, a última alternativa é o céu, né? Então, para todos sempre também. Bom, aí quando você prossegue Kardec dizendo assim: a crença da imortalidade é intuitiva, então ele repete que é intuitiva, não é fruto da razão, em princípio não é fruto da razão, né? Então a crença na imortalidade, ou a fé na imortalidade, é intuitiva e muito mais generalizada, muito mais comum, né, do que a do nada, do que a crença do nada. Então existem muito mais pessoas na humanidade que acreditam na vida futura do que aqueles que acreditam no nada após a morte, tá certo? Entretanto, a maior parte dos que nela creem, dos que creem na imortalidade, apresentam-se nos possuídos
de grande amor às coisas terrenas. E aí nós vamos verificando que isso se aplica também, de algum modo, a nós. A uns de nós mais, a outros de nós menos, mas se aplica também a nós. Esse apego às coisas terrenas, esse amor às coisas terrenas, ou nós não temos, né? Tanto faz ter ou não ter, se levar está tudo bem, né? Então, repetindo o parágrafo, a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela, na imortalidade, creem, apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Indaga Kardec, né? Então, crendo na imortalidade, prossegue vinculado às paixões, às coisas terrenas. Marido e mulher vão se separar. Uma briga danada para ver quem fica com o carro, quem fica com a panela, né? Então, esse apego às coisas terrenas. E temerosos da morte. Por quê? Mesmo acreditando na vida futura, isso existe. Então, aqui terminamos o item 1 e passamos para o item 2. Então, lembrem que nós vamos tratar do item 2, do item 1 ao 5. Aí, no item 2, Kardec fala o seguinte. Este temor, né, da morte, não é isso? É um efeito da sabedoria da providência. Por isso que eu falei com vocês logo no início, que não teria como nós afirmarmos, não seria justo ou verdadeiro, nós afirmarmos que não temos qualquer temor da morte. Porque uma parcela desse temor da morte decorre de leis naturais. Entenderam a situação? Então, disse, este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação. Como foi Deus que implantou em nós, né, na nossa contextura espiritual, o instinto de conservação, então esse instinto de conservação também provoca o medo da morte. Entenderam a situação? Saímos ali fora, começou um tiroteio. A gente não vai, opa, surgiu a oportunidade de, né, eu sair do mundo. A gente corre, deita no chão, faz qualquer coisa. Instintivamente, tá certo? Quase que antes de sair o primeiro tiro, a gente já se jogou no chão, né? Então vamos lá. Então este temor é um efeito da sabedoria da providência e é uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes, não apenas a todos os seres humanos, né? Eu vejo um gato lá em casa, quando dá um trovão, ele sai assim abaixado procurando uma cama para ele se enfiar embaixo, né? Então, o instinto de conservação é de todos os viventes. O gato não sabe o que é um trovão, se o trovão pode atingi-lo ou não, mas parece que é uma coisa perigosa, né? Então, este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do intuito de conservação comum a todos os viventes. Ele, o temor, é necessário, enquanto... por isso que é importante a gente observar cada palavra, né? Não tem nenhuma palavra perdida, sem sentido. Kardec não jogou palavras aqui que poderiam não ter jogado. Então ele fala assim, ele, o temor, né, é necessário enquanto... Então será necessário para sempre o temor da morte? Se fosse para sempre, ele não diria enquanto, tá certo? Então, ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que sem esse freio, eu vou ler direto e vou voltar para pegar os detalhes, como contrapeso à tendência que sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Agora vamos ver os detalhes, né? Então, esse temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, que também faz parte da providência, comum a todos os viventes. Ele, o temor da morte, é necessário enquanto, então indica que ele é provisório, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Mas estar esclarecido sobre as condições da vida futura não é só saber que existe umbral, que existem regiões de trevas, que existem colônias espirituais espetaculares, que existem regiões espirituais vinculadas à própria Terra de luz total, né? Isto não é ainda conhecer as condições da vida futura. Já é uma boa parte do conhecimento, muito melhor do que aqueles que acreditam no purgatório, no inferno, no céu, né? E que acham que aquelas condições são definitivas, essa coisa toda. Mas as condições da vida futura, o entendimento, a compreensão das condições da vida futura, implica também em nós estarmos agora plenamente conscientes de que eu trabalho hoje, no presente, o futuro. Entenderam a situação?
Mas aí para que eu demonstre que eu realmente compreendi isso, é preciso que eu tenha a consciência de que tudo que eu faço, eu levo em conta as consequências de cada ato na vida futura. Tá certo? Porque se alguém me ofende, eu devolvo a ofensa, então esse devolver a ofensa foi um ato que eu pratiquei. E um ato que eu pratiquei sem levar em consideração a vida futura. Entenderam a situação? Porque enquanto eu sou uma criatura agressiva, eu devolvo a agressão. Se eu devolvo a agressão, porque tem agressão em mim, eu devolvo a agressão, eu estou demonstrando a minha condição espiritual imprópria para as regiões superiores. Porque aqueles espíritos que habitam nas regiões superiores, por mais que eles recebam pedradas, eles nunca devolvem pedrada alguma, né? Compreendem, perdoam, não é? Nem mentalmente eles pensam em revidar, não é? Então, enquanto nós não atingimos essa condição, é necessário que nós temamos a morte, tá certo? Então, esse temor é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, então esse temor vem como contrapeso, como ponto de equilíbrio, né? A tendência que, sem esse freio, que é o temor da morte, né? Então ele funciona como um freio para que a gente não busque a morte, com esse freio, com esse medo, já tem um número de suicídios incontrolável na humanidade, né? Então, como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida, através do suicídio, do relaxamento, não tratar das doenças ou da saúde, né? E a criatura simplesmente relaxaria, já que ela não tem qualquer medo da morte, muito pelo contrário, o que ela mais quer é a morte, uma vez que ela está informada de que as condições de vida fora do corpo físico são extremamente mais salutares, mais agradáveis do que a vida no corpo físico. Então tudo o que ela quer é que chegue o grande dia da sua libertação. Perceberam como isso não é bom? Não é? Porque a criatura relaxaria, não é? E ela negligenciaria o trabalho terreno, o esforço, porque os desafios da vida terrena são os que mais provocam o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Se eu estou só olhando para a vida futura, eu não quero nem saber de desafios da vida terrena. Eu quero esperar a morte chegar, tá certo? E a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, está muito claro para nós que o temor da morte tem uma grande utilidade durante um grande período da existência da criatura. Enquanto ela não compreende perfeitamente a natureza da vida futura, as consequências da vida presente na vida futura, é importante que ela tenha esse medo, né? Para que ela se mantenha o máximo possível na vida terrena. E aí Kardec conclui o item 2 dizendo: assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, né? Uma intuição frágil, não é isso? Incipiente. Então o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, tornada simples esperança. A simples esperança ainda é uma intuição mais sólida, mais forte, né? Mas ainda é intuição, porque ainda não houve a compreensão, porque a compreensão não tem nada a ver com intuição, a compreensão tem a ver com a razão, entenderam? Então ele conclui esse item 2 dizendo: assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança, e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Né? Então, nós, em princípio, devemos estar, nós que estamos aqui agora conversando, dentro de um centro espírita, devemos estar nessa última fase, não é? Uma certeza, falei finalmente, uma certeza apenas atenuada, então essa certeza não é assim plena, não é? Uma certeza apenas atenuada pelo secreto apego à vida corporal. Então nós não temos a mínima dúvida sobre as condições da vida futura. Entretanto, não queremos nos desprender desde logo da vida presente. Entenderam a situação? Até porque a vida presente, em princípio, ela é revestida de algumas sensações agradáveis, não é? A vida presente não é apenas uma amargura constante. E a gente vai verificar, inclusive, que
Na medida em que o sofrimento na Terra, no plano físico, se torne muito intenso, as perdas, etc., nós não almejamos outra coisa que não seja mudar de plano, né? Mudar de vida. Mas enquanto tá um sofrimentozinho aqui, uma alegria lá, vai levando, porque pelo menos aqui eu já conheço. Né? Quer dizer, já conheço na presente existência. Lá também eu já conheço, mas estou esquecido. Quando eu voltar para lá eu lembro, né? Mas, na dúvida, tranquilos. Então vamos para o item 3, né? do capítulo 2 do Evangelho, do livro Céu e Inferno. Aliás, nós estamos, né, quem está aqui agora estudando está em grande vantagem, porque grande parte dos espíritas não conhece o livro Céu e Inferno. Né? Nunca parou para estudar, não sabe o que está perdendo. E nas casas espíritas, normalmente em reuniões públicas, não se estuda o livro Céu e Inferno. Então, quem está estudando aqui está numa grande vantagem. Né? Então, item 3. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura. Então, a proporção, então a gente nota que com o tempo, né, e com o aumento do grau de compreensão, as coisas vão mudando. Então, assim, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Né? Então, o que é que nós estamos vendo? O temor da morte vai desaparecer um dia. Né? A proporção que o homem compreende melhor a vida futura. Será que Jesus tinha algum medo da morte? Já tendo alcançado o grau de pureza, de perfeição? Né? Absolutamente, né? Não tinha qualquer necessidade de Jesus temer a morte. Daí, ele enfrentar aquelas situações na tranquilidade. Mas a gente nota que mesmo assim, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Obviamente que não seria o cálice da morte, né? Mas o cálice do desprezo, né? Dos maus tratos, aquela coisa toda. Né? Então, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, notem que tudo isso é muito importante para nós formarmos a nossa convicção espírita. Né? Então, ele fala assim, uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim da missão terrena, calma, resignada e serenamente. Esse é o ápice, né, do ponto em que nós devemos chegar. Compreendemos bem a vida futura. Aí o temor da morte diminui. Porque agora não existe mais risco de nós relaxarmos. Porque também nós conhecemos bem a finalidade da nossa missão terrena. Entenderam a situação? Então, apesar de não temer a morte, eu não negligencio a vida terrena, porque eu sei a importância dela e sei os efeitos da vida terrena na vida futura. Tranquilo? Então, quando eu chego a esse ponto, não há mais necessidade daquele instinto de conservação, né, que me leva a temer a morte. Então, repetindo, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura, dá-lhe outro curso às ideias, outro fito, outro objetivo ao trabalho. Isso é interessantíssimo, porque nós vemos aqui ou ali, né, de vez em quando, não vemos tanto, mas vemos criaturas que aos 70 anos, 75 anos, resolveu entrar para a faculdade, né? Fazer medicina, por exemplo. Parece que já teve um senhor que entrou aos 80 anos para a faculdade de medicina. Mas para todos eles, quando se pergunta, mas por quê a essas alturas da vida? Ele diz, estou já me preparando para a próxima vida. Todos eles são reencarnacionistas. Né? Então a certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias. Ao invés de chegar aos 80 anos, ficar esperando a morte chegar, continua se preparando para a vida futura. Tá certo? Isso é certeza. Entenderam a situação? Então a certeza da vida futura dá-lhe um outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dessa certeza da vida futura, nada que não se prenda ao presente. Ou seja, antes dessa certeza, tudo se prende ao presente. É acumular, é gozar, né? Depois dessa certeza da vida futura, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente. Muito interessante, né? Porque depois da certeza da vida futura, tudo nós fazemos em razão do futuro, mas sem desprezar a vida presente. Por quê? Sabe que o futuro, depende da boa ou má direção do presente.
Perceberam a colocação de Kardec? Né? Perfeita, né? Então, nós vamos temendo o medo da morte, mas a vida presente vai recebendo também um destaque cada vez maior por reconhecermos a importância da vida presente e as consequências, os efeitos da vida presente na vida futura. E ele conclui o item 3, dizendo assim: a certeza de reencontrar seus amigos. Nota que ele não fala seus conhecidos, porque amigo é aquele que ama. Nós podemos não encontrar nem familiares, porque não é porque é familiar que a gente ama. Entenderam a situação? E a gente lê as obras do André Luiz, o que a gente mais vê é gente que desencarna e não encontra amigo nenhum, não encontra parente nenhum, né? E fica aí pelo umbral, fica em regiões de trevas, e vão para a própria, como o André Luiz, vai para nosso lar e não encontra ninguém. Só mais tarde que a mãe dele, que não habitava nosso lar, né, que habitava uma outra região superior e tal, ele que se desprende de nosso lar e vai até lá. Então André Luiz desencarnou e não encontrou amigo nenhum, tá certo? Então o amor maior que ele tinha desencarnado, em condição de encontrá-lo, quando ele apresentasse as devidas condições, era a mãe dele, porque o pai dele estava desencarnado, mas em regiões de situação difícil, que também não dava para se encontrar. O avô dele estava desencarnado, em situação pior ainda, né? Então a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho. Então isso aqui justifica também aquela questão do velhinho ou da velhinha entrando para a universidade aos 75 anos. De não perder um só fruto do seu trabalho. De engrandecer-se incessantemente em inteligência, então não basta estar encarnado e parou de estudar. Passou o ano todo, só leu um livro pela metade, né? Então a estante está cheia, mas a cabeça está vazia, né? Então, a certeza de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe a paciência, essa certeza dá-lhe a paciência para esperar a desencarnação, e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Então essa certeza de poder reencontrar criaturas queridas depois da morte e de não perder um só fruto dos esforços, do trabalho aqui na Terra, dá-nos a paciência para esperar a morte e coragem para suportar as dores da vida, as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a solidariedade que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Então, os espíritas devem, em razão de verificarem que os próprios mortos não nos abandonaram, que eles mantêm relação conosco, nós devemos compreender a importância da solidariedade entre nós, de não sermos criaturas egoístas, né, de vivermos sempre olhando o que podemos fazer para o bem-estar do nosso semelhante. Tranquilo? Tranquilos? E aí terminamos o item 3 do capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno. E entramos no item 4. Para libertar-se do temor da morte. Então é possível libertar-se do temor da morte. Então, para libertar-se do temor da morte, é necessário poder encarar a morte, sob o seu verdadeiro ponto de vista. Olhar a morte como quem tira uma fotografia da morte, né? Eu quero saber o que é realmente a morte, e não aquilo que tem me ensinado a respeito da morte, né, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. E é o que nós procuramos fazer. Lemos André Luiz, lemos Manuel Filomeno de Miranda, né, uma série de outros espíritos, e vamos tentando fazer uma ideia do mundo espiritual. É só ideia, porque o irmão Jacó, né, no livro Voltei, ele diz que todas as ideias que nós fazemos a respeito do mundo espiritual estão longe da realidade do mundo espiritual. Mas, de qualquer forma, é melhor fazer uma ideia longe da realidade do que não fazer ideia, tá certo? Então,
para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele, do mundo espiritual, uma ideia tão exata quanto possível. Então Kardec já falava assim, já imaginava, né? Já admitia que essa ideia não seria real. Essa ideia seria tão exata quanto possível, né? Daí justificar, então, o irmão Jacó dizer que todas as nossas ideias estão longe daquilo que é a realidade. Talvez até por isto, né, os espíritos encontrem dificuldade para descrever para nós com exatidão o que é o mundo espiritual. Porque como é que pode descrever algo que seja totalmente diferente ou muito diferente de tudo aquilo que são as nossas experiências, né? Como é que eu posso descrever para um cego como são as estrelas? Entenderam a situação? Um cego de nascença. Como eu vou descrever para ele como são as estrelas, né? Então, descrever para um encarnado a real natureza do mundo espiritual pode ter a mesma dificuldade. É como se fôssemos cegos de nascença comparando as estrelas do mundo espiritual, né? Bom, então fazer ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Isso é importante, gente, porque às vezes nós nos jogamos para baixo sem qualquer necessidade. Achamos que somos espíritos, né, da ralé, né, que nós não temos qualquer valor, mas o que a gente aprende com o doutrina espírita, que o simples fato de nós termos chegado a essa condição de nos desprendermos mentalmente da matéria para avançarmos na compreensão da vida futura, isso já é indício, já é demonstração de grande avanço espiritual. Entenderam a situação? A criatura, enquanto ela está muito presa realmente à matéria, não adianta nem convidá-la a fazer esse passeio mental pela vida futura, pela vida espiritual, que ela se recusa. Então, quem já tem facilidade para isso, na verdade já avançou muito, já pode realizar muito mais do que efetivamente tem realizado. Então, prosseguindo com o item 4, que é o nosso penúltimo item de hoje, Kardec diz: no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Alguém aqui se considera, então, dentro desse conceito aqui, alguém aqui se considera espírito atrasado? Não parece razoável, né? Ficarmos nos jogando para baixo como espíritos atrasados, que não somos. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual, né? Pode até estar havendo um meio termo entre vida espiritual e vida material, mas prevalecer, querermos só amontoar, não querermos olhar para o outro, isso não existe. Então, apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Isso é o espírito atrasado, tá? O homem que é um espírito atrasado. Então, apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja, embora na alma, a vida real. Aniquilado aquele, o corpo, né? Tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Então, este é o espírito atrasado. Entenderam a situação? Então, alguém aqui vai se encaixar no conceito de espírito atrasado? Não. Podemos não ser espíritos evoluídos, mas atrasados também não, né? Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real, a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Também me parece aqui extremamente estimulante isso. O que Kardec está dizendo aqui? Obviamente dizendo, e com a aprovação dos espíritos superiores, né? Está dizendo que quem apresenta essas características aqui já adquiriu a madureza espiritual. Então vamos repetir o parágrafo? Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento, não no corpo, nos desejos da matéria, mas na alma, fonte da vida, ser real, a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, né? A morte já não
nos gerará tantos transtornos. Antes, o corpo, né? O corpo que seria essa fonte. Antes, fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Portanto, se nós já temos essa força, é porque já alcançamos a madureza espiritual. Tranquilos? Então a gente fala, poxa, mas eu estou aí há 5 anos frequentando o Obreiro de Jesus. Beto há 50, né, Beto? Então, eu estou aí há 5 anos frequentando o Obreiro de Jesus, mas parece que eu não avancei nada. Quando a gente vai fazer essa autoanálise de acordo com esses conceitos de Kardec, a gente verifica que a gente avançou muito, né? Que se a gente não tivesse sendo lapidado através desses estudos constantes, dessas reflexões, a gente estaria em outras experiências pela Terra, né? Aí sim, materiais, né? O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Mas não basta vir ao centro, assistir uma palestra, tomar um passe e ter noção suficiente da vida futura, né? Nós vamos aumentar essas noções, ou a noção a respeito da vida futura, na medida em que nós façamos uma busca pessoal, né, através do estudo pessoal e da meditação pessoal. A meditação feita por outro não nos ajudará muito. Entenderam a situação? Então, o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. O parágrafo não terminou, mas deixa eu pegar ele no início de novo para a gente não perder nada. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Então, quanto mais a noção for completa, menor o temor da morte. Embora denote também a necessidade de viver. Então, o temor da morte também decorre da necessidade de viver. E o receio da destruição total. Então, o receio da destruição total, com a morte, também leva ao temor da morte. Igualmente, estimula esse temor, secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então a criatura gostaria que a vida prosseguisse, mas ela não tem certeza disso, então ela teme o momento da morte. Existem criaturas que já estão com 98 anos, já passou da hora de ir, mas não vai por causa desse bendito medo. Entenderam? Então se agarram enquanto tem uma molécula lá, está agarrado na molécula. Isso é péssimo, tá certo? Então, concluindo o item 4. Esse temor diminui, né, decresce, à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando a certeza é completa. Então, Kardec está dizendo que o temor da morte vai desaparecer um dia. Tal como ele disse lá no início, esse temor é provisório. E só enquanto tem uma utilidade esse temor. Quando não tem mais utilidade, em que a criatura pode estar totalmente certa da vida futura, mas que ela não vai desprezar, muito pelo contrário, ela vai valorizar muito mais a vida presente, aí ela não necessita mais de qualquer medo. Aquele instinto, então, da sobrevivência enfraquece, porque ela não precisa mais do instinto. A razão é suficiente para guiá-la. E aí Kardec termina o item 4 dizendo: eis aí o lado providencial da questão, o lado providencial do medo da morte. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Existiram, ainda existem, mas existiram muito mais, povos que provocavam mortes coletivas por causa dessa certeza da vida futura em condições melhores. Não existiram, né, correntes religiosas em que as criaturas se matavam em massa, né, para poder buscar essa vida? Então, isso não pode ser aprovado pelas leis divinas de maneira alguma. A vida física, ela deve durar enquanto ela puder produzir alguma experiência para a criatura. Não é? A gente também não tem condição de voltar à vida física a qualquer instante. Né? Não é só desencarnar, está na hora, estou querendo voltar. As coisas não funcionam desse modo. Né? E aí chegamos então ao item 5 do capítulo 2,
do livro O Céu e o Inferno, que é o nosso último item de hoje. Kardec diz: este estado de coisas, né, do medo da morte, né, é entretido, estimulado, né, e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira causa é a afeição com que se insinua a vida futura. A afeição, as aparências, não é? Então, o corpo está sendo velado lá no não sei qual lugar. Aí chega lá, você tem um crucifixo, né? E aí você tem um pano roxo na parede, sabe? E aí as pessoas botam óculos escuros, né? E camisa preta, sabe? Então, essas coisas todas contribuem para o temor da morte. Eu não quero chegar no momento em que eu seja o objeto dessas coisas todas. Entenderam a situação? Então, a primeira é a afeição com que se insinua a vida futura. Feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos, né? Eu me lembro que, ainda na adolescência, quando eu ia a algum sepultamento, mas na adolescência eu já tinha começado a estudar a doutrina espírita, né? Mas não tinha entendimento, era adolescente. Mas eu ia, aí via lá, normalmente chega lá um pastor, alguém para orar, né? Que eles se metem em tudo, né? E aí dizia: o meu irmão está agora entregue aos pés de Deus. Eu preferia que ele dissesse: meu irmão deixou de existir. Sabe? Porque entregar aos pés de Deus era uma situação extremamente desagradável, né? Porque eu imaginar onde estão os pés de Deus, sabe? Será que Deus tem pés? Né? Então era a mesma coisa de dizer nada. Então se me dissesse assim: meu irmão deixou de existir, eu sairia dali mais feliz do que estar entregue aos pés de Deus. Então essa afeição poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem estes, os pensadores refletidos, né? Assim dizem estes: desde que nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica, né, pela razão, e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. Então Kardec diz que uma das razões, né, pelas quais as criaturas, grande parte das criaturas, né, temem a morte é o tratamento, a aparência, né, que se dá à morte. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Uma coisa é eu estar ali no velório e imaginando pelo tipo de vida que o meu ser querido teve, em que situação meu ser querido deve estar. E mais, que aquela situação em que ele se encontra é uma situação provisória. Que as preces que eu fizer por ele podem alterar aquela situação. Perceberam como é muito mais rico, né, do que estar aos pés de Deus? Então a vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam: se todavia assim não for. Então esses pensadores, né? Eu gostaria que assim fosse, que a vida prosseguisse, mas e se não for, né? Isso é próprio de quem pensa. O presente, diz esse pensador, né? O presente é positivo, é concreto. Ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro por sua vez virá. E aí despreza o futuro, porque o futuro é apresentado nessas condições muito vagas. E depois acrescentam, esses mesmos pensadores, e depois acrescentam, definitivamente, que é a alma? Um ponto? Um átomo? Uma faísca? Uma chama? Como se sente? Né? Como a alma se sente? Como vê? Como percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Então nós notemos a importância da doutrina espírita, que diz para esse pensador: essa alma
é você próprio, com todas as suas características e muito mais em condições de aproveitar a vida, né? Essa alma é muito mais perfeita do que o corpo físico. Além de manter todos os sentidos, todos os órgãos do corpo físico, essa alma ela tem muito mais capacidade de locomoção, pensamento mais ágil, né? Enfim, a vida do desencarnado, enfim, tem tudo para ser uma vida muito mais interessante do que a vida do encarnado. E aí Kardec conclui o item 5. Como eu falei, semana que vem o assunto continua, né? Ele conclui o item 5 dizendo: os entes que lhes são caros, reduzidos, isso ele está ainda se referindo a esses pensadores, tá certo? Que contestam pensadores refletidos. E assim, os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos, no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, já que a alma seria uma centelha, uma faísca. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. O amor que nós possamos ter a uma faísca, a um átomo, né? Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas, né? Em substâncias simples, despojadas de existência real, né? de mente, de pensamento. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, né? A lógica, a ciência humana. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. E termina dizendo: é considerável o número dos dominados por este pensamento. Então é considerável o número dos materialistas. E nós poderíamos dizer, é considerável, muito considerável, o número de materialistas vinculados a crenças religiosas, a igrejas, né, em que a criatura ela está lá, ela frequenta a missa, ou ela vai lá na reunião na igreja evangélica e tal, mas não faz a mínima ideia sobre vida futura, então na hora da experiência ela está desesperada, né? Então é como se ela fosse, na verdade, materialista, até porque aquilo que ensinam a ela não é muito diferente do que o materialismo ensina, né? E aí, para encerrarmos, né, com a alegria de sermos espíritas, trouxemos 3 sonetos rápidos, né, sobre a morte, uma da Alta de Souza, do espírito Alta de Souza, todos eles psicografados pelo Chico Xavier, um do Antero de Quental, que era materialista quando encarnado, e outro do Cruz e Souza. Então, rapidamente, eles relatando o momento da morte para eles, né? Então, a gente vê como é bonito ser espírita, como nós deveríamos valorizar o fato de sermos espíritas, agradecermos a Deus por termos recebido a oportunidade de sermos espíritas, ou termos sido inspirados por alguém para sermos espíritas, né? Então, o primeiro aqui, Alta de Souza, dizendo assim: quando exalei meus últimos alentos, nesse mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo aos amargores dos meus dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos, certamente estava enferma, né? Era o fim dos meus sonhos promissores, dos sonhos terrestres. Do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, que se extinguiam em atros sofrimentos. Senti, porém, minha alma sofredora, mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Então ela mostra o sofrimento final na vida terrena e a grande alegria de deixar a vida terrena. Vem o Antero de Quental, que, como sabemos, suicidou-se, né? E ele traz um soneto dizendo o seguinte: quisera crer na terra que existisse esta vida que agora estou vivendo, e nunca encontraria abismo horrendo. Estou notando como a experiência dele foi diferente da Alta de Souza, né? Então, a Alta de Souza desencarnou pelo sofrimento, ele pelo suicídio.
porque ele tinha ficado cego, né? Então quisera crer na terra que existisse esta vida que agora estou vivendo, e nunca encontraria abismo horrendo de amargoso penar que se me abrisse. Andei cego, porém, e sem que visse meu próprio bem na dor que ia sofrendo. Então vamos se lembrando tudo que Kardec estava falando, né? Você olhar a vida futura sem desprezar a vida presente. Então, andei cego, porém, e sem que visse meu próprio bem na dor que ia sofrendo, desvairado ao sepulcro fui descendo, sem que a paz almejada conseguisse. Da morte a paz busquei. Então ele fala busquei porque ele se suicidou. Da morte a paz busquei, como se fora apossar-me do eterno esquecimento. Materialista, perceberam? O não existir mais. Então, da morte a paz busquei, como se fora apossar-me do eterno esquecimento, ao viver da minha alma sofredora, e em vez de imperturbáveis quietudes, encontrei os remorsos e o tormento, recrudescendo as minhas dores rudes. Então, bem, o retrato da vida que teve, do tipo de morte e da continuação da vida, né? Aprendemos em doutrina espírita que a morte apenas prossegue aquilo que foi começado na vida, né? E aí, terminando com Cruz de Souza, no soneto que ele intitulou de Beleza da Morte. Então, obviamente, que ele intitula de Beleza da Morte, é porque a morte para ele foi algo agradável, tá certo? Então, disse ele, há no estertor da morte uma beleza, transcendente, ignota, luminosa, beleza sossegada e silenciosa, da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma presa às cadeias da carne tenebrosa abandona a prisão, dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias. No silêncio de cada moribundo, há a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias.